Sejam muito bem-vindos a mais um Na Órbita, seu podcast semanal. Sou o Pedro, host, e estamos hoje aqui com dois convidados. Cara, primeiramente, que atraso foi esse? Você tá de brincadeira, né? A nossa audiência aqui esperando, achando... E cadê a cerveja? Não, eu gosto de fazer esperar. Tem um O motivo. Caverna, em todos os episódios que ele já participou, que eu apresentei ele como mestre, cervejeiro, contador de história, o cara sempre chega falando, mano, eu vou te trazer a cerveja, eu vou fazer um negócio. E sempre... Nada. Nós estamos na água. Ó, não, peraí, o Alex não deixa. Não, apresenta o convidado. Calma, primeiro, já pra mim apresentar. poder falar com propriedade Isso. de quem Eu já precisei primeiro te esculachar. Alex, irmão, seja muito bem-vindo. É um Se prazer apresente estar aqui, um pouquinho para nossa audiência. Quem é você? Mostre aqui para nossa audiência sua relevância, porque, cara, esse povo aqui, a galera já conhece, tá um pouquinho chateada, e aí a gente fica meio chateado aqui também. Seja bem-vindo, irmão. Primeiro, cara, obrigado, Pedro, obrigado, Caverna, estar aqui com vocês, é um prazerzão. Eu sou Alex, sou psicólogo, trabalho na área de desenvolvimento comportamental, na área de formação de lideranças, trabalho muito com a área educacional também, sou professor, desenvolvo um pouco atividades relacionadas à formação e desenvolvimento de competências, e venho desempenhando um pouquinho essa história nessa área de formação humana e por aí vai. Quantos anos de jornada? Cara, 20 anos já, né? A gente não gosta de falar muito esse tempo, porque eu comecei cedo, E né? essa barba aí de 20? Eu vou pintar, Não, vou pintar. de né? 20 anos, pô. Preciso... Ele é mentiroso pra caralho, Caralho, você viu, né? Ele tá querendo alguma coisa. Cara, faz 20 anos que eu trabalho nessa vibe aí de desenvolvimento humano. Hoje eu atuo também com projetos relacionados à parte de inovação. A gente se conheceu o Caverna também um pouco nesse contexto aí da inovação, da transformação digital e outras pegadas. E venho também tentando ajudar essa galera a pensar um pouquinho em estratégias de desenvolvimento. Esse que é o foco principal. Que legal. Vamos dar uma pauta aqui pra gente bater um papo. Não, peraí, antes de tudo. Não, vamos vai. lá. O Alex me conhece da cerveja, né? Gente, cerveja é inovação. Faltou cerveja alguma vez? Não. Mentira, velho. Putz. Isso é verdade, é verdade. Ele Tá só vendo, tá promete vendo? não traz, cara. Pode ser que ele não tenha trazido, eu já tive esse prazer, então... Tá vendo? É pra poucos, Pô, né? é pra pô, poucos, Nossa, é ó, pra poucos. a nossa audiência aqui vai ficar super chateada, hein? Olha o cancelamento, hein? Olha isso, hein, cara. Mas vamos pautar aqui. Cara, obrigado por ter vindo mesmo. Eu tenho umas dúvidas sobre até mesmo a sua história, sobre como que você começou todo o aspecto educativo, porque a gente tem aqui na casa um pensamento que está linkado lá na educação. A gente acredita muito que a educação é transformadora, mas eu vou te instigar um pouquinho. Eu acredito que a gente ainda tem muitas coisas a aprender com a educação, que não estamos fazendo, mesmo cientes do que fazer. Na sua opinião, o que são essas coisas? O que está faltando para um bom modelo educativo, principalmente quando nós estamos falando de Crivo Brasil, cara? Aí eu não quero levantar ainda algumas coisas, eu vou levantar no meio do jogo aqui. Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar é que as pessoas associam educação à escolarização. E aí é um equívoco, tá? Legal. Eu posso ter... Nós tivemos no Brasil um avanço significativo na escolarização, o acesso à escola, o acesso à universidade. A gente tem programas como o ProUni, que você vai aumentar o nível de escolarização no Brasil. Então explica para nós, o que seria essa escolarização e essa educação? Vamos pensar o seguinte, a gente tem um processo de escolarização, então você tem ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, pós-graduação, então são níveis de escolarização que você tem, que são aí os parâmetros que vão dar uma ideia, por exemplo, lá quando você preenche uma ficha, vamos colocar no português mais simples, é que nível de escolaridade você tem, tá? Então, o nível de escolaridade, ele não necessariamente reflete um nível de educação. Então, por exemplo, você tem no Brasil, acho que eu vi uma recente divulgação, de que muitas crianças, né, estão saindo no nível fundamental sem saber ler e escrever. Concordo. Sem saber somar. Concordo. Ou seja, você tem uma pessoa que ela foi escolarizada, mas não necessariamente educada e desenvolvida. Porque depois vou da educação para o desenvolvimento. Então, assim, quando a gente está falando de educação, a gente está falando de um processo social que visa aumentar o repertório das pessoas. Perfeito, eu concordo. Então, educação, eu posso necessariamente obtê-la fora da escola. Tá? Então, eu posso ter um processo educacional, e aí a gente pode entrar em umas polêmicas, educação em casa, não vou nem entrar nessa vibe. A educação, ela pode acontecer, e ela acontece em elementos sociais, né? Os africanos têm uma expressão que você precisa de uma aldeia para educar uma criança, de fato. Perfeito. Porque a educação, ela é uma experiência social de construção de repertórios.
Então, quando a gente passa... Vou pegar um exemplo. Nós formamos aí um grupo de pessoas para fabricar cerveja. Vamos tocar na ferida, vai. Cervejeiros aí, vamos ver se esse... A gente começa a compartilhar conhecimento e começa a construir um grupo educacional. Começa a construir uma experiência educacional onde, cara, a gente vai trocar receita, a gente vai trocar referência, a gente vai começar a aprender com as experiências, o que deu certo, o que deu errado, a gente vai ampliar repertório. Então, acho que é legal a gente separar essa visão do que é educação do que é escolarização. Eu não necessariamente, pegando só essa temática, preciso fazer um curso de mestre cervejeiro numa escola para eu aprender, por exemplo... Ser um mestre cervejeiro. Aprender a produzir cerveja. Tá. Não vou nem usar o termo mestre, porque o mestre tem um elemento de titulação, que a titulação é uma característica escolar, tá? Então, eu posso ser um cervejeiro, eu posso ser um cozinheiro sem ter feito gastronomia. Exatamente. Tá? Então, eu posso educacionalmente ter repertório, Legal. mas eu não preciso necessariamente ter a escolarização nesse processo. Agora, a gente espera que uma instituição escolar proporcione educação, o que não é uma regra, tá? Porque a gente também tem um problema para pensar que é a certificação do desconhecimento, vamos pensar assim, né? Quer dizer... O que eu não conheço? Exato. Não, eu vou lá e te dou um título, falo, cara, você tem um certificado... Pô, eu brinco, né? Eu, durante a pandemia, cara, eu entrei numa vibe de fazer curso pra caramba. Eu fiz, acho que, vários cursos naquele período que tava tudo trancado. Você é o cara do certificado. Exato. Então, assim, por exemplo, não vou nem falar nada. Cara. Eu tenho um certificado de curso de fabricação de uísque. Quanto eu já fabriquei de uísque? Zero. Mas você é um cara certificado. Mas eu tenho um certificado que diz que eu sei fabricar uísque. Segundo a Udemy, cara, Exato. Eu sou programador, eu falo 6 línguas diferentes. Exato. Eu sou mestre em Power BI. Exato. Então, assim... Eu tenho um monte de certificado. Sei fazer pão, sei fazer uísque, sei fazer macarrão. Quer dizer, tenho várias certificações, entendeu? Certo. Mas efetivamente ainda preciso batalhar muito para chegar nesse... Saindo ainda em cima desse contexto, mas saindo um pouco... eu tenho um pensamento que foge um pouco à regra da condição de uma utopia, né? De educação, que basicamente é o quê? Fazer o ser se experienciar, que nem você falou no formato aldeia, e ele em prol do seu próprio conhecimento. Quando eu falo em prol do seu próprio conhecimento, é como se a gente, de fato, conseguisse dar oportunidade para ele desenvolver as habilidades latentes. Porque eu não posso simplesmente falar que lá no centro educativo, a minha nota e notas e objetivos de matérias têm que ser iguais. E será que eu estou me desenvolvendo? Que aí é um ponto até que você falou que você gosta de falar. Isso é um ponto que eu acredito que é uma utopia para a gente começar a falar. Mas é algo que eu acredito. Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu acho que você está trazendo um conceito que é bem importante, que é o protagonismo no processo de desenvolvimento. Eu acho que eu só compreendo, principalmente quando a gente está falando... E aí vamos separar. Quando a gente está falando de processos de desenvolvimento, a gente tem que lembrar que a gente está falando de momentos diferentes do ser humano. Tá? Então, assim, é lógico que uma criança ela precisa de um sistema... mais tutoriado para se desenvolver, porque ela ainda não tem maturidade para fazer algumas escolhas. Como se a gente levasse ela, perdão te interromper, até um processo assim, cara, você sabe ler e sabe escrever agora. Isso, algo assim. Eu vou precisar formar uma base, mas a partir do momento que eu tenho uma base, a expectativa que eu tenho é que essa pessoa assuma protagonismo. E o que é o protagonismo? É a capacidade que esse indivíduo tem de construir a sua estratégia de desenvolvimento. Aí tem o Rollins, que eu gosto muito, que é uma linha que eu estudo bastante, que é o self-education. Sim. Que é a concepção do processo que eu tenho do meu autodesenvolvimento. E aí eu acho que é onde a gente relaciona dois elementos, que é o processo de desenvolvimento e, por exemplo, o repertório de gamificação. Então, imagine, por exemplo, quando eu vou aprender um jogo. Quando eu vou aprender um jogo... Ninguém lê tutorial de um jogo. Lê tutorial? Não. Muito difícil pegar um encarte. Cara, é da nossa época, os detonados. Exato. Assim, os cards detonados que a gente pegava para poder jogar os jogos e tal. Mas, no geral, o que você vai fazendo? Você vai construindo uma estratégia de exploração feedback. E na estratégia de exploração feedback, você escolhe o repertório adequado. Só que o jogo ele é construído enquanto plataforma para trabalhar em cima de exploração feedback.
Perfeito. Tá? Tipo, então, aqui não dá certo, vai ali. Aqui dá certo. Opa, aqui deu certo. Então deixa eu explorar mais um pouco aqui. Isso, exato. E aí eu vou explorar feedback. Esse movimento vai me dando repertório para dizer, bom, agora eu posso lidar com ambientes mais complexos. Só que em todo o processo de jogo gamificado, por exemplo, que é uma temática que vocês trabalham muito bem, ele é centrado no protagonismo. Perfeito. Você não aprende vendo alguém jogar. Você aprende experienciando, Exato. sendo avatar, né? Você aprende entrando no seu papel de avatar ali e jogando. E experimentando esse processo. E essa experiência, ela é muito importante. Então, quando você está falando dessa questão do protagonismo, desse agente do self-education, ele está associado a essa ideia. Eu não acho isso utópico, não, na verdade, eu acho isso fundamental numa sociedade como a nossa hoje, em que você tem uma disponibilidade de conhecimento absurda. Cara, mas eu acho utópico. Eu vou até tentar corrigir a minha fala, porque eu acho que está distante, talvez, da consciência dos próprios pais. Sim. Tá entendendo? Não é por maldade. O processo a gente já entende, já sabe que pode ter um fundamento bastante poderoso, mas eu ainda vejo que os pais, eles buscam muito uma aceitação da escolarização ou certificado. Ou eu preciso que Eu volto um pouquinho antes dele. Eu não falo nem isso. Os pais têm eu acho que tem esse papel mesmo de exigir alguma coisa que ateste, comprove que você tenha, sei lá, Perfeito. alguma coisa formalizada. Até porque a escola é caro. É caro, pô. Você precisa. O meu Lógico, investimento, lógico. O meu investimento Qual que é a transformação? Qual que é o produto entregue? Exato, né? exato. Escola é Mas caro. se a gente pegar isso, assim, eu tenho filhos estudando, assim, ensino médio, né, se for ver, tá indo agora pro primeiro ano, um de 16, tem uma de 13. Acho que o grande negócio, assim, você falou do protagonismo, né, da pessoa ter essa percepção e criar, às vezes, a certeza que ela tem de como que eu vou estudar, como que eu vou aprender, como eu desenvolvo a certeza do meu método, como que eu aprendo. Eu acho que na escola não tem isso mais. Acho que as crianças não estão tendo essa ciência mesmo de como eu aprendo. O que eu aprendo? O que é necessário eu aprender para chegar no objetivo que eu quero? Ou, assim, se a gente falar assim, o objetivo que eu quero ainda é uma coisa muito distante. Mas, às vezes, um objetivo mais curto. Eu quero, sei lá, fazer um curso de design. Vamos falar disso que a gente está numa casa dessa. Eu acho que a criança não tem ainda essa noção de despertar interesse para conhecimentos e ela mesmo vê as dificuldades que ela tem para alcançar um conhecimento determinado. Então, peraí, só para você responder. Então, você acha que a responsabilidade está em cima da criança e não desse pai que está dando uma diretriz segmentada? Eu acho que não é nem a responsabilidade. Só para eu entender, eu tô jogando foguinho aqui. Sabe aquela coisa? O que eu não sei, que eu não sei. Assim, eu acho que a criança não sabe, que ela ainda não sabe como aprender alguma coisa. Tá. Que aí eu acho que tem um ponto que a gente tem que pensar um pouquinho. A gente tem que entender um pouco o nosso modelo de escolarização. Isso. Porque a gente tem um binômio importante, que é escolarização e empregabilidade. Uma das maiores angústias dos pais é saber, bom, o que meu filho vai fazer de trabalho? Ele vai ganhar dinheiro? Exato. Então, assim, exato, assim, você tem uma relação que eu durante começo da minha carreira, já faz um certo tempo, mas ainda lembro disso, eu trabalhei com na época a gente chamava orientação vocacional, vou entregar a idade agora né? Foi longe. Não é mais orientação vocacional. Hoje chama mais orientação profissional e tal. E aí eu trabalhava com adolescentes que estavam em terceiro colegial e cursinhos, mas eu fazia um trabalho mais com os pais. Por quê? Qual era o grande dilema ali envolvido? O garoto queria fazer história, o pai queria que ele fizesse direito. O garoto queria fazer arquitetura, o pai queria que ele fizesse medicina, e o moleque não gostava de sangue. Então, qual é a lógica ali? A discussão da trajetória profissional na relação pai-filho, ela era permeada pela empregabilidade. A discussão cara, vai fazer história, vai ser o quê? Eu lembro de um pai até hoje falando isso. Vai fazer história, fazer o quê? Ser professor de escola fundamental? Na frente de outro professor, né? Exato. Eu lembro, vai fazer o quê? Vai fazer, o cara vai dar aula? Vai ser professor de escola pública? Morrer de fome? Porra, mas
Deixa eu só lembrar, tá? Tem professores de cursinho de história que ganham grana muito mais que médico, mas tudo bem. Universo da gamificação, cara. Tem Exato. professores de história sendo contratados para cargos E absurdos. principalmente Exato. hoje, no advento Exato. digital, Né? o professor tem milhões, Então. se ele der uma boa aula. E aí você vem nesse processo, por quê? Porque a gente tem um modelo de empregabilidade sustentado pela escolarização. Uhum. Qual é o problema? Os últimos 10 anos quebraram essa concepção. Isso é verdade. Graças a Deus. Por quê? Aí você tem um garoto que você fala para o garoto, o que você vai ser? Você é streamer. Não tem faculdade de streamer. Né? Youtuber, né? Você é youtuber. Você eu tiktoker. vou ser tiktoker. Eu vou atuar... Influencer. Influencer. Tudo bem, tá legal, Alex, mas na prática ninguém vive disso. Ok. Mas a gente tem um modelo de transformação das profissões e aí a gente tem um outro problema, que é formação não é profissão. Eu posso ter uma formação como psicólogo. Eu gosto sempre desse exemplo, vou citar porque é público, né? O Léo Paixão, que é um dos principais chefes de cozinha que eu acho no Brasil, eu acho o cara fantástico, é médico de formação. Formado em medicina pela UFMG. Uhum. Né? Nossa. Então, assim, você fala, cara, o cara fez medicina, o que ele é hoje? Chefe de cozinha. E é um gênio da cozinha. O cara é Um gênio da cozinha. Tá? Então, assim, o cara pode ter uma formação e ter uma profissão totalmente diferente. Eu concordo. Mas existe na nossa sociedade essa ideia de que você precisa ter uma trilha em que lá no final dessa trilha vai ter um pote de ouro. Então, todo o processo de escolarização ele é construído em função de um processo de empregabilidade. Uhum. Mas é por isso que eu volto de novo nesse processo do protagonismo e o desenvolvimento de habilidades. Exato. Porque eu vou falar um pensamento meu particular, pensem o que quiser. Eu não acredito no modelo escolar nem de faculdade. Eu acredito que a gente vai ter, daqui a alguns milênios de anos, que talvez a gente nem esteja mais aqui, todo um ecossistema que você se educa infinitamente. E aí essas habilidades serão desenvolvidas para ações, atividades necessárias no meio social. Sim. Vamos dar um exemplo. Quem é você? Eu sou médico, pós-graduado, com... Eu sou o cara que resolve o dedão do seu pé com a medicina, não sei das quantas, com a base de química. Por quê? Porque eu consegui me desenvolver em todas essas estratégias fundamentadas no resultado, cara. No resultado do objeto. Não no resultado da certificação. Tá. É isso que eu acredito, entendeu? Mas você já tem experiências educacionais que orientam, por exemplo, o processo de desenvolvimento de habilidades por projetos. Você tem desde a Escola da Ponte, em Portugal, até experiências hoje no Brasil bem-sucedidas, como uma faculdade que tem a Intel lá em São Paulo, que no IPT, que o pessoal desenvolve alguns processos de aprendizagem não mais orientado por disciplinas, mas sim orientado por projetos. Por projeto. O que nós queremos resolver, não é? E a partir desse o problema do projeto, vamos dar um exemplo prático, sei lá, a gente quer levar um foguete para Marte. Perfeito. Pô, legal. E aí? Você precisa saber um pouco de resistência de materiais, não é? Você precisa saber um pouco de cálculo aplicado e termodinâmica. Perfeito. Beleza. Você precisa saber um pouco de química. Não sei, cara. Você precisa saber. Exato. Então, beleza. Agora, a dificuldade nesse processo, Pedro, é você conseguir estratificar o que são habilidades básicas do que são habilidades complementares, porque essa separação é difícil. Então, assim, algumas coisas vão ter que ser fundamentos. Então, lógica é um fundamento, escrita é um fundamento, leitura é um fundamento, que elas vão ser bases. Vou usar ali árvore de habilidades para dizer, isso aqui é tronco, isso aqui é galho, cara. Isso. Então, assim, saber o que é o tronco aqui talvez seja o grande desafio. Quando eu falo que educação é cara e eu entendo os pais porque cobram esse processo, é porque em algum momento ele olha e fala, cara, eu tô injetando uma grana e o tronco tá ruim. Entendeu? O moleque não sabe fazer conta. Mas eu quero experienciar justamente isso. Onde que nós, que já somos do meio, que somos adultos aí, que a gente está aqui permeando sobre o advento de educação e tecnologia, podemos ajudar ou podemos, sei lá, facilitar esse processo? Porque a gente está entendendo as problemáticas, mas eu não gosto de falar de problemas se eu não tenho a solução. Qual que seriam os pontos de soluções sobre a sua ótica? Tá, eu acho que a primeira coisa que a gente tem dentro desse processo é ajudar a construir ambientes educacionais mais diversificados. Legal. Isso, para mim, é o primeiro recurso. Eu acho que... Privado e público, você fala? Não só. Eu acho que tirar a educação da escola,
e trazer a educação para ambientes de dia a dia. Né? Então, dá um exemplo. Eu vou trazer um exemplo, que eu faço muito, que é a gente tentar trazer a educação para dentro do ambiente corporativo de uma maneira mais ilustrativa, mais aplicada. Então, assim, quando eu tiro a educação, por exemplo, cara, eu não necessariamente preciso fazer um MBA de liderança para trabalhar a temática da liderança dentro da minha empresa. Então, é importante você desconectar um pouco a certificação da educação, do desenvolvimento, e construir ambientes educacionais mais diversificados, mais interessantes. Tá? Então, assim, seja por meio da gamificação, mas também seja por meio da construção de comunidades de aprendizado. Então, assim, quando você começa a criar ambientes de desenvolvimento mais amplos e que não ficam restritos à escola, eu acho que a gente está dando passos importantes. Então, assim, vou lá no pai que você citou. Quando o pai começa a entender que a criança está sendo educada não só na escola, mas que, sim, todo o ambiente, o ecossistema educacional que ele cria para essa criança, que vai desde a família em que ele vê alguém lendo, até o ambiente em que há um processo de aprendizagem, que eu tenho ali um ser humano em desenvolvimento, aí começa a fazer sentido você ter realmente entendendo que não é responsabilidade só da escola. Eu também não quero isentar, não é isentar a escola não, mas eu acho que existe uma concepção muito forte ainda de que a responsabilidade da educação é da escola. Eu também acredito. A galera ela repassa. É o aluno que vai pro... Eu brinco muito com meus alunos no MBA, nos MBAs que eu dou aula, eu falo assim, cara, não estou me isentando como professor, e como professor, qual é o meu papel? Criar uma experiência educacional interessante para os meus alunos. Ponto. Perfeito. Mas não é o professor que ensina, é o aluno que aprende. Justo. Eu tenho essa mesma percepção. Então, se é ferramenta. Exato. Se é o martelo. Exato. Não adianta eu vou pegar o martelo se o cara não bater. Cara, eu posso falar assim, bom, legal, vou levar meus alunos para fazer pizza e usar isso para falar de inteligência emocional. Legal. Eu estou criando uma experiência educacional diferente. Agora, é uma garantia que todos vão ter o mesmo envolvimento? Não, porque aí depende do grau de maturidade. Então, eu acho que hoje a maior contribuição que a gente pode fazer é ampliar as estratégias e alternativas educacionais na nossa sociedade, porque a escola não dá conta. Legal. Você acha que nós estamos tendo um local, vamos pensar assim, uma estrutura transacional em âmbito Brasil que incentive isso que você acabou de dizer? Você acha que nós estamos tendo incentivo? Eu acho que a gente tem... primeiro que a gente é uma geração, usando uma referência da Amy Webb, né, nós somos uma geração de transição. A gente está vendo modelos sendo destruídos gradativamente, modelos como o nosso ruindo gradativamente, e novos modelos sendo construídos. Isso é bem animador. Não acho que é só em âmbito Brasil, mas eu acho que a gente tem boas iniciativas surgindo. Por que eu estou falando isso? Eu vi uma pesquisa recentemente, foi hoje até, estava fazendo vamos dizer assim, um mapeamento geográfico. E, cara, eu me deparei com uma notícia que até 2040 nós vamos ter um déficit de 235 mil profissionais, professores, que não estão mais querendo ser professores. Sim. Por quê? Incentivo financeiro, obviamente. Lógico. O Brasil paga-se muito mal o salário, o piso, ali, a estrutura, profissão do professor. E ele não se vê. Se você perguntar para um aluno hoje, jovem, você quer ser professor? Imagina que ele vai falar. É que nem você mesmo disse. É mais interessante ele ganhar milhões no YouTube, andar de Lamborghini fazendo vídeo quebrando a Lamborghini, do que sentar numa cadeira, numa sala de aula que seja, para educar, para ensinar, para compartilhar alguma coisa que ele trouxe. Mas eu acho que muitos professores, muitas pessoas ainda não sabem que vão ser professores. Eu não sabia que ia ser professor. Sério, cara? Cara, se eu falar que eu também caí nesse mesmo conto do vigário. Mas eu não... Cara, na verdade, assim, eu nunca pensei que eu seria professor, porque minhas tias são professoras, isso gera um trauma, né, gente? Você não quer ser professor, entendeu? E assim, cara... Você não quer, cara. Você não quer. Eu acho que tem algum momento... Você acha que é um negócio de chamado, propósito, algo do tipo? Não. Você acha que é o quê? Chamada, você também não curte esse papo, não. Você acha que é o chamado? Sonhei uma noite que eu tinha uma missão. Não, eu acho que de repente você, naquela comunidade, você vai ocupando aquele espaço gradativamente sem perceber. Eu acho que algumas coisas você vai... quando você acorda, você fala, vixe, já estou. Exato, você percebe, você foi ocupando aquele espaço e de repente aquilo foi sendo
Repertório. Reforçado e, cara, eu comecei dando palestra, aí as palestras eram elogiadas, aí da palestra comecei a considerar a possibilidade de dar aula, eu convivi com outras pessoas que davam aula, aí comecei a achar que aquilo era uma possibilidade interessante, mas na prática eu tinha boletos para pagar, estava difícil atuar como psicólogo clínico, e eu falei, velho, vamos dar aula. Eu comecei dando aula de metodologia científica. Olha isso. Nossa. Entendeu? Então, assim, de repente... Por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o lance, cara. A profissão é um processo vivo. Sim. Eu não entrei na faculdade de psicologia pensando que eu seria profissional que trabalharia com RH e seria professor de liderança. É ilusão pensar isso. Ah, mas fez parte do seu plano. As pessoas acham que plano é premonição. Não é. Então, assim, você vai se descobrindo dentro do processo, dentro do repertório. E aí, de repente, você começa a perceber, cara, as pessoas param para escutar o que eu falo, então talvez eu possa falar coisas úteis. Entendeu? Que bom, que bom. Exato. Isso é legal que vai te dando mais combustível para você Exato. se desenvolver. Porque, Exato. pô, se fez sentido Claro. a cerveja que você até agora não me trouxe, vai chegar uma hora, cara, que você vai ter que sair dessa zona de conforto e trazer isso pra cá. Você concorda? Você tá vendo? Não, eu vou ter que trazer Palestra. você para aprender como fazer e fazermos juntos. Aí, ó, tá Você vendo? viu O cara como quer muda gerar isso, uma... né? Um O cara quer, ato- o cara quer é, gerar uma ele experiência. já quer gerar uma experiência de aprendizagem. Você viu? pra você. Você não queria aprender? Vamos transformar isso. Consuma o seu próprio trabalho. Consumo. Pô, gostei, cara. Não é ruim, não. Não, é claro que é para isso que a gente aprende, né? É. Mas você falou um Até negócio... porque, só uma curiosidade, depois que você fizer a sua primeira cerveja, você vai ver que vale a pena pagar. Pô, é ame ou odeie, né, cara? Fala Duas disso, coisas que eu cara. aprendi na minha Dá vida. pra trabalhar pra caramba. Eu fiz um curso de comida japonesa e fiz cerveja. Tá Não vendo? faz Nas sentido. duas As experiências, duas. eu falei assim, compensa pagar. Compensa. Na Compensa pagar. japonesa eu tenho experiência. Compensa Cara, pagar. não, você cara. tá morrendo de fome, você ainda tá lá enrolando um negocinho, parecendo um Buda, cara. Tudo isso é paciência, cara. Persistência. É o chamado. É o Não tem o chamado. chamado para dar aula, mas você fez um dia, você viu que você perdeu um dia inteiro e gostou. Faz É. sentido. Tem isso também, né? É. A gente gosta, mas não consegue fazer esse tanto. Mas você falou uma coisa muito legal nesse gancho de você foi ocupando um lugar Uhum. de poder falar, das pessoas escutarem, mas aí eu acho que é bem isso. Esse lugar vazio existe em muitos lugares. Sim. Então, assim, a pessoa vai através do protagonismo, do conhecimento, da expertise num determinado momento, ela começa a ocupar esses lugares. Assim, o professor cria no meio do caminho. Eu vejo assim, os bons, os que me, tipo, sei lá, me deixaram uma marca de alguma forma, em algum momento da jornada inteira, eu vi que eles eram pessoas que não tinham planejado ser. É. Isso vocês falaram, eu tô aqui fazendo um flashback, tipo, educação básica, na faculdade mesmo. Os professores que chamavam atenção, não só a mim, eu acho que da grande maioria, é porque os caras respiravam aquilo de um jeito que não era uma profissão em si. Eles encaravam aquilo como um negócio assim, cara, eu acho que eu sei fazer isso tão bem que eu replicar o que eu sei pode ajudar muita gente. Você ocupa um lugar que você vai se sentindo confortável naquilo. Né? Você vai ficando... A gente brinca, né? Tem alguns... É uma cachaçinha. Eu, às vezes, quando fico muito tempo sem dar aula, eu dou aula em pós, mais em pós. Então, às vezes, passa 3, 4 meses para dar aula, sem dar aula. Aí eu vou num sábado dar aula, cara, você tá na fissura. Você tá naquela Pode falar, coisa... você tá com tesão. Você tá na fissura, você fala assim, putz, vai ser legal. E aí, a hora que você tá ali na frente da turma, aquilo te... assim, você sente, não, esse é o lugar onde eu queria estar. Mas não é um processo planejado dessa forma. Tipo, por isso que eu falo assim, as pessoas... É lógico, acho que se você pegasse e perguntasse para mim no começo da faculdade, cara, você pretende ser professor? Minha resposta seria, jamais. Nunca. Aconteceu isso comigo, cara. Dividir aqui com vocês. Eu fui e estou professor, mas eu sempre falava e eu verbalizava a todo momento que eu não queria ser professor e eu tinha a cabeça do emprego, né? Uhum. Eu queria fazer algo que dá dinheiro, algo que dá dinheiro. E na minha época de formação, as formações que estavam em ascensão, engenharias, advocacia, medicina, como nunca perdeu o aspecto, tanto é que eu sou engenheiro de formação primária. Mas, cara, é o que você disse. Chegou um tempo, eu fiz especializações, mestrado, doutorado, eu queria falar, só para trocar uma ideia. Só que aí me convidaram para uma palestrinha, quer dar aula? Mas eu não sei dar aula. Não, cara, é isso aí, num formatinho. E comecei a ficar com tesão, porque a pessoa tava assim, pô, professor, que legal, não sei o que, e a pessoa começa a te elogiar. Aí você fala assim, pô, você gostou?
Pô, falei um monte de palavrão, não sei o quê, meti o louco. Pô, mas você é muito da hora, você falou coisa legal que puxou o nosso interesse. Cara, você pega esse negócio pra você. Aí você vai tomando realmente Você vai ocupando espaço. Vai ocupando um espaço. E aquilo vai fazendo sentido para você. E eu acho que muitas profissões são assim, cara. Eu imagino isso. É a mesma coisa. A gente está comentando aqui, só para a gente entender um pouco essa separação entre você ter uma habilidade e ter uma profissão e ter um negócio em relação a isso. Né? Eu sempre brinco, gosto de cozinhar. Mas não quer dizer que eu quero ter uma linha de restaurantes. Nem a pau. Eu sempre brinco, eu cozinho em casa para convidados. Então, se você foi convidado na minha casa, tem que gostar, irmão. Tu vai comer o que eu quero fazer, não o que você quer. Então, você não é meu cliente, você é meu convidado. Adoro. Entendeu? Adoro. Então, assim, é a mesma coisa. Se eu vou fazer cerveja, eu vou fazer a cerveja no sabor que eu gosto. Eu gosto. Ah, mas eu não gosto. O problema é seu, eu não tô vendendo pra você. Eu sou desse, cara. Eu gosto disso, cara. Ai, Dani, se eu tô fazendo a cerveja é pra mim. Se você vai gostar ou não, o problema é seu. Pô. Tá? Agora, é diferente quando a gente olha para uma profissão, quando você olha para um processo. Você tem que entregar um produto, né? Um serviço. E quando você tem um negócio. Então, eu acho que tem um pouco. E aí, voltando ao contexto da educação não é empregabilidade. Educação é permitir o indivíduo a construir o repertório que vai dar prazer para ele de estar vivo. É como se fosse a escola, cara. Você tá falando a escola assim, num formato geral. Eu traduzo isso com uma única palavra: laboratório, cara. Teste e erro, teste e erro. Não, a escola tem que ser um laboratório para o aluno. E vai te permitir construir um repertório que vai te dar prazer. Cara. Em alguns desses prazeres, você pode obter dinheiro. E tá tudo bem. Outros serão apenas prazeres. Tá? Então, assim, para mim, quando eu falo de educar uma criança, e aí o Caverna tá aí, tem filhos e tal, e alguns amigos que têm filhos, eu sempre falo isso. Falo, cara, mas eles, mas o que vai ser dele? Eu falo, cara, entenda uma coisa. Primeira coisa que você tem que olhar é, ele tá curtindo a vida dele? No sentido não de balada, mas ele tá feliz? Ele tá se descobrindo nesse processo? Porque dentro dessa situação, ele está em desenvolvimento. Para mim, o processo de desenvolvimento humano, ele é uma constante alternância entre prazer, frustração, prazer, frustração, prazer, frustração. E aí, voltando à metáfora do jogo. Como é que o jogo te ensina? Dando esses feedbackzinhos aí. Prazer, frustração. Prazer, frustração. Prazer, frustração. Puta, meu personagem agora tá no nível 100. Da hora. Justo. Mas quantas vezes eu fiquei parado no 40, frustrado até aprender? Até o momento que você quando você apanhava num golpe só e morria. Aí você fala, filha da mãe, entendeu? Aí se eu fizer isso, dá errado. Vamos tentar de outro jeito. Vamos tentar de outro jeito. Esse eu acho que, de novo, é o ponto que eu acho que as crianças não têm. Na vida. Ele tem esse reconhecimento de jogo, de coisa, mas eu vejo assim, tem muita gente desistindo fácil. Tem muita gente tendo um problema assim de autoestima e de vontade mesmo para isso. Né? Porque eu acho que a gente tem uma depreciação da frustração, como se a frustração fosse algo negativo. Aí eu acho que tem um ponto também. Às vezes eu dou um curso de inteligência emocional. Você está falando que a frustração não é negativa? Não, pelo contrário. Adoro tema polêmico. Ressalte isso aí, então. Explique. Vamos pensar o seguinte, eu falo muito isso às vezes no curso de inteligência emocional que eu dou. Cara, eu tenho um filho, meu filho tá triste. Ele não pode ficar triste. Pode, a tristeza é uma emoção que cura. Olha, você falou uma coisa, uma cena de filme. Tá, pra divertidamente. Exatamente, mas pra que serve a tristeza? Ela é a emoção da cura. Não existe cura sem tristeza. Justo. Tá? Porque é a emoção que recolhe. Então pensa assim, se você machucar o teu pé, como é que você vai melhorar o seu pé? Parando e repousando, correto? Sim, perfeito. Perfeito. A tristeza é a emoção que te faz parar. Então a frustração é o elemento que te leva a parar. Sem ela não tem cura, sem frustração não tem evolução para a pessoa. Então, quando você tem uma sociedade que é só uma sociedade do prazer, você não tem aprendizagem, você não tem educação. Dopamina. Que é a história da dopamina, né? Que é a história do... Agora, quando eu tenho uma situação em que eu não posso ter essa frustração, porque a frustração é ruim, então, vamos tocar numa polêmica escolar. Eu não posso reprovar o aluno. Não pode, cara. Eu não posso dar uma nota baixa, porque ele vai se frustrar. Aí você fala assim, como? Por quê? Deixa eu entender. Ele tem que ter a ilusão de que qualquer porcaria que ele colocar na prova tá bom?
Então ele tem que ter a ilusão de que qualquer coisa que ele me entregar, eu tenho que aceitar. Que tipo de construção eu estou tendo para esse jovem, para essa pessoa? Estou dizendo para ela que qualquer coisa que ela fizer, Tá bom. Sim. e vamos ao mundo dos jogos novamente. Vamos lá, eu gosto, por exemplo, no Assassin's Creed, que eu gosto de Adoro jogar. também, cara. Pô, já zerei cara, essa velho, porra aí, cara. você fizer... Morreu, irmão. Já era, velho. Pega aqueles bichos lá, Então, volta bastante, hein? Volta lá e começa de novo. Uhum. Cara, a vida, ela é prática do ponto de vista de frustração. Você vai se frustrar. Então, criar um ambiente de redoma protegido, onde eu não posso entender que na escola não pode haver frustração, aí você descaracteriza a função da escola. Mas não tem, sei lá, não sei se eu tô falando pelo nariz, uma galera que tá levantando umas bandeiras aí dizendo que nossas crianças não podem exatamente ter esse tipo de negativa, porque esse aprendizado sobre uma ótica da dor não é um aprendizado benéfico, pode gerar marcas, cicatrizes emocionais, e isso fazer com que esse ser humano na vida adulta se transforme numa pessoa ruim e blá, blá, blá. Vamos lá. Primeira coisa. Você foi na gasolina, eu joguei. Você sabe que ele vai jogar tudo pra você responder. Foda. Mas assim, eu acho que tem um ponto aí, Pedro, que a gente tem que tomar cuidado, que é o seguinte. Uma coisa é aprendizado orientado à punição. Tá? Outra coisa é aprendizado orientado à consequência. Aprendizado orientado à punição significa, se você colocar a mão aqui, eu vou te dar uma pancada. Eu realmente acho que a punição, a gente sabe que o efeito dela de aprendizagem é limitado. O indivíduo aprende a evitar o punidor e não aprende a qual comportamento esperar. Isso, exato. Tá? Então, dentro dessa situação, a aprendizagem orientada à punição, realmente ela é ineficiente. Agora, aprendizado orientado... Eu sou de uma linha cognitiva comportamental, então quem estiver nos ouvindo aí, se tiver alguns outros psicólogos, vão discordar, dependendo da linha que trabalham. Tá. Eu sou de uma linha que o aprendizado é mediado por consequências. Você eventualmente falar pro aluno ali, enfim, quais tipos de consequências vai ter. Exato. E ele escolher que caminho que ele quer seguir. Exato. Vou dizer, cara, entregou o trabalho na data, a nota é X. Entregou o trabalho 2 dias depois, a nota é Y. Eu não posso tratar uma pessoa que me entregou um trabalho 2 dias fora da data esperada da mesma forma com alguém que cumpre o prazo. Porque aí você também menospreza, estimula. Não, e outra, eu começo, né, eu brinco, né, a punir os bons e recompensar os maus. Porque aí eu tô punindo o cara que entregou no prazo, dizendo para ele que não faz a menor diferença. Que se esforçou, que veio. Entendeu? Então, assim, eu sempre falo assim, você tem aprendizado mediado por consequência. Entendeu? O Detran não está dizendo que você não possa andar a 100 por hora, mas ele colocou uma placa lá dizendo que é 80. E tem um radar. Se você passar, você vai pagar 100, multa. Vai vir a multa. Ah, eu não ligo para consequência, eu não ligo para multa. Tá bom? Ah, mas a multa é uma punição. Você falou que punição não dá resultado. Não, a multa é uma consequência que para alguns é punição, para outros não. Tanto que tem gente que não liga para multa. Com certeza. Agora, consequência, eu preciso, porque a vida é pautada de consequências. Uma vida sem consequência é uma vida vazia. Sim. É uma vida é uma vida vazia de significado. Entendeu? Imagine que você, cara, tudo que você fizer tá bom, todo mundo te elogia. A vida vai ficar monótona. Entendeu? Por isso que você tem um monte de criança entediada hoje em dia. Também acho. Cara, deixa eu jogar mais uma gasolina. E cotas raciais, o que você acha? Nossa senhora, vixe. Calma. Cara, você entrou numa linha aí, eu falei, então... Calma. Vamos pensar junto. Cara, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ações afirmativas são recursos temporários para você corrigir distorções. Adorei. Então, primeira coisa, tá? Então, realmente, a gente tem que olhar para essa perspectiva de que em algumas situações você vai ter que fazer ações afirmativas para corrigir algumas distorções. Bom, significa que cotas são importantes? Por um período de tempo, sim. Cotas raciais, eu acho que aí eu vou entrar numa questão que eu acho que é um pouco mais delicada na minha visão, que é, você tem um problema de escolarização no Brasil, que não tem a ver só com o elemento racial, mas você tem um elemento social. Perfeito. E aí eu acho que faz mais sentido para mim, eu acho que contribui mais socialmente.
Aí vou trazer um elemento para mim prático da minha vida. Eu sou egresso de escola pública e tive a oportunidade de fazer a Universidade de São Paulo. Cara, a USP mudou minha vida. Sim. Porque quando eu entrei não tinha nenhum tipo de cota para aluno de ensino público. Eu tive que fazer cursinho. Sim, né, você teve que ralar lá ali. e tal para entrar, e entrei numa FUVEST. E quando você entra na USP, você tem o contato com os melhores alunos das escolas particulares, né? E eu tive que ralar para chegar no nível da minha turma do ponto de vista de acompanhamento, porque eu vim de uma base muito ruim. Uma base De muito novo, fraca, o né? tronco. Exato, o ausente. tronco Tá estava muito meio- zoado. tá Tinha uns meio buracos bons ali, entendeu? Então, assim, por exemplo, eu tinha aula de limite e derivada, cara, e com a formação de matemática que eu tive no fundamento, aprender limite e derivada Já fundamental, doeu, né, já doeu. Então, eu acho que aí a gente tem uma questão que, a meu ver, você tem elementos mais substanciais quando você cria uma estrutura de base melhor. E se for falar de cotas, para mim, eu olharia para essa questão de permitir o acesso de pessoas de baixa renda à educação, independente da condição etnia. Perfeito. Tá? Então, eu acho que, para mim, eu acho que a questão da etnia ela é um elemento importante? Sim, volto a dizer. Em alguns contextos, por exemplo, você vai ter que ter ações afirmativas para isso. Historicamente, as ações afirmativas relacionadas à etnia foram fundamentais, Sim. mas a gente tem que pensar que isso no médio e longo prazo não é emancipatório. Colocando lógica no que você falou, e cara, obrigado por você ter dividido isso aí, porque eu penso igualzinho. Eu não acredito que a definição de cor de pele pode deprimir ali a condição de capacidade de um indivíduo. Mas aí tem uma coisa que as pessoas não conseguem entender, igualdade e equidade. Igualdade é eu te dar uma Ferrari e colocar uma Ferrari do lado do cara. Você veio de uma família muito bem estruturada, você sabe até como ligar a Ferrari, você já deu zerinho numa Ferrari, tá tudo bem. Aquele outro indivíduo, cara, ele nem sabia que Ferrari existia. Aí você vem e fala pra mim, não, mas eu dei a melhor ferramenta pros dois, é igualdade. Não, irmão, você não tá entendendo. Sim. Você tem que entender que as condições que levaram aquele indivíduo até ali foram diferentes, pautadas da condição que aquele outro indivíduo chegou. Que aí é onde entra o que você falou. Pô, você veio de uma estrutura um pouco mais frágil, fraca, enquanto teve outras pessoas que tinham mais acessos por causa do capital ativo que ela tinha no seu bolso. Perfeito. E aí, logicamente, elas tinham os resultados, mas não por elas serem melhores que você, mas era por elas terem tido mais acesso do que você. Tá. A única coisa que a gente só tem que tomar cuidado sempre quando a gente pensa em ações afirmativas e outras coisas, que assistência é forma de dominação, já dizia Milton Santos. Perfeito. Então, eu nem sempre, quando eu estou te ajudando, eu estou te fazendo algo bom. É verdade. Se essa ajuda não é emancipatória. É verdade. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com esse processo, porque, né, a gente não pode glamorizar os problemas sociais. Esse eu concordo. A gente não pode tornar problema social posse de um partido A ou B, não pode, não é. E a gente tem que entender que uma sociedade que não evolui perde a sociedade como um todo. Sim. Então, quando você pensa uma política educacional para uma sociedade, você quer evoluir ela, você tem que pensar nos ganhos que essa sociedade vai tem ter. como um todo. Isso. Então, eu acho que aí a nossa concepção de política, ela precisa ser pensada como algo que visa o bem-estar da maioria e não algo que visa atender grupos específicos. Concordo. E aí eu acho que a gente tem um problema muito sério no Brasil, porque a política, aí olhando na perspectiva ampla da palavra, ela é feita para grupos e por grupos. Sim. Tanto é que, por exemplo, eu estava esses tempos atrás dando uma olhadinha nas bases da BNCC e tal. Pô, dei aula ali no ensino público. Não vou jogar no lixo tudo até mesmo que eu passei. Mas tem muitas coisas que daria para ser moldadas e colocadas de formas mais assertivas. Porque, basicamente, estou respeitando a condição da equidade. Sim. Entendeu o que eu quero dizer? Você está falando que eu tenho que entregar toda uma condição, cara. Às vezes eu não vou conseguir fazer nesse formato que você está me pautando. E é crivo de lei, né? Sim. É crivo de lei. Eu não consigo não entregar algo diferente. Eu tenho que entregar aquilo e mais alguma coisa. Só que o tempo que me foi dado é um tempo que relativamente ele é marginal.
Sim. Ele não tem uma condição de desenvolvimento para esse aluno. O que você acha sobre isso aí, cara? Eu acho que é muito difícil quando você pensa na complexidade de um país como o Brasil, né? Eu já tive a oportunidade, por exemplo, de conduzir atividades em outros estados. E, cara, o Brasil é complexo demais, viu? Claro que é. A gente tá numa bolha, cara. Acho que tem micropaís. E a gente, outras, ó, aqui a gente tá você no tem reinado. Exato. A gente olha as condições educacionais no Sudeste são muito diferentes do Norte, do Nordeste. É isso que eu falo. É exatamente isso Só que eu tô ao mesmo falando. tempo também você tem oportunidades de aprendizado e ambientes educacionais extra-escola muito interessantes. Sim. Né? Então, Que não assim, tem por aqui. Exato, que não tem por aqui. Então, eu acho muito complicado quando a gente olha na tentativa de construir um modelo único. Admiro o esforço que as pessoas fazem na construção da BNCC. Eu também, não mas... sou especialista no assunto, mas eu acho que é um desafio herculano quando você pensa numa realidade como a nossa. Agora, eu acho que a grande questão é que, na nossa sociedade, esses ambientes educacionais estão surgindo de maneira quase, eu diria, como pequenas guerrilhas, assim. Eu acho que ainda tem muita gente lutando pela educação. Fico feliz, por exemplo, que pessoas como vocês estejam lutando pela educação. Então, e são lutas de guerrilha, cara. Obrigado, são lutas de guerrilha. E eu acho que é o que funciona melhor. Sabe? Eu brinco assim, né? Pequenas lutas de guerrilha ali, galerinha que tá militando em um ponto aqui, atuando num ponto ali, e quase que de maneira subversiva, cria um ambiente educacional que dali brotam iniciativas muito interessantes. Cara, vou até fazer jabá, né? Você levantou a bola. Nós temos 2 produtos na casa que são produtos, assim, magníficos para uma expressão de conhecimento. Um que é chamado da Ilha do Tesouro Perdido, que basicamente nós estamos pautando educação financeira e empreendedorismo numa gameplay. Você não falou do Assassin's Creed? Pense que você vai ser o Simba. O Simba é um personagem super simpático. Ele tem o urso Berli, que o Berli, pela linguagem financeira de urso, os touros, sinônimo de subida de mercado. Os bear, que são, no caso, os ursos, é sinônimo de descida. O Berli, ele é o pessimista. Ele é o que coloca o Simba nas enrascadas e ele tem que se desafiar. Ele tem que vencer os desafios da gameplay. Tudo voltado no aspecto financeiro. O cara vai aprender investimento, o cara vai aprender a ter que ter paciência dentro de um jogo, porque ele não vai conseguir fazer o resultado de instantâneo. O cara vai conseguir entender um pouco sobre taxas, juros, enfim. E tudo voltado para um ecossistema, vamos dizer assim, fantasioso. Que é a palavra... O ambiente lúdico. Né? A palavra que a gente está dando para essas crianças. Outro produto, cara, falar sobre tecnologia pura e viva num drone. Vamos falar sobre todos esses aspectos tecnológicos que nós estamos vivendo até hoje e a gente utiliza a ferramenta drone. Pô, mas o que tem um drone? Cara, o drone tem uma cacetada de história carregada nele. Só pelo fato desse drone existir hoje, passou-se muitas coisas que a molecada pode saber, desde aspecto de física, história, geografia, a própria complexidade da programação, a lógica, a matemática em si. Cara, eu já vi experiências muito legais de aprendizagem, por exemplo, daquelas competições de combate de robô. Pô, cara, isso é do sensacional. cacete, sensacional. Entendeu? Então, assim, você tem aí... Por isso que eu falo de estratégias quase que subversivas. Você tem o pessoal da robótica fazendo trabalhos muito interessantes. Sim. Você tem elementos como o Lego Serious Play, que é alternativas muito interessantes. Você tem mecanismos sendo construídos, comunidades de aprendizado sendo construídas de maneira muito legal. E é esse tipo de solução que eu acho que vai realmente criar um outro patamar de educação. Mas você acha que vai ser meio que água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? Cara, eu acho que é isso? a evolução... Você acha que vai acontecer? A evolução social, ela não é um elemento linear. A gente brinca, né? Eu gosto muito durante muito tempo eu li bastante livros do Amir Klink sobre velejar, né? E o velejar não é sair do ponto A ao ponto B. Você vai sempre em zigue-zague. Então, uma sociedade se transforma por momentos de zigue-zague. Então, às vezes a gente retroage a modelos muito tradicionais. Por exemplo, uma questão, né? As pessoas acham que o EAD, o ensino à distância, foi criado pela pandemia, já existia muito antes. E aí, assim, alguns dados agora que estão sendo divulgados mostram que o aprendizado das crianças e dos adolescentes durante a pandemia foi muito ruim. Então, começa a se questionar o quanto que a solução EAD ela é proficiente naquilo que ela se propõe. Então, a gente ainda mas tem muitas variáveis aí. Isso, mas a gente ainda vai
Da mesmo tempo, você tem pessoas que olha, a gamificação é um recurso. Outros vão retroagir, não, a gamificação ela tem a sua aplicação limitada. Você sempre vai ter esse movimento que é um movimento em espiral, tá? E eu acho que a gente está caminhando numa direção que vai acabar trazendo novas soluções, mas ainda também reaplicações de soluções antigas. Cara, que legal. Entendeu? Então, assim, eu brinco, né? Os grupos de leitura talvez hoje virem grupos de experiência, né? Justo. Então, assim, a gente não vai juntar para ler um livro, mas a gente vai juntar para fazer uma cerveja, a gente vai juntar para fazer uma pizza. Cara, então, assim, você vai ter a concepção da aprendizagem grupal sendo reformulada num cenário mais coerente com a nossa realidade hoje, entendeu? E eu acho que é assim que a evolução acontece. Napoleão Hill falava muito sobre isso, os famosos masterminds, né? Você formar um grupo poderoso de mais mentes que pensa num propósito maior. E você vai acabar formando uma sociedade. Você tem formado hoje ainda pessoas com visões de construção coletiva. Isso ainda é bom. Mas eu acho que ainda tem um ponto, assim, das pessoas começarem a pesquisar, falar assim de sociedades, né? Sociedades como um todo, que eu acho que a educação é um pontozinho que constrói isso tudo. Você falou do Amir Klink, né? Eu tava lendo o Isaac Asimov, o Fundação, pô. Então, você começar a entender isso de trás para frente, tipo, como uma visão magna do que poderia ser, com base na pior situação possível, cara, eu acho que isso transforma visão de educação, visão de formação de indivíduo, de família. De concepção de sociedade. É o mesmo caso, por exemplo, de você ler o Walden Two, escrito pelo Skinner. Poucas pessoas sabem que o Skinner é um romancista, que é da psicologia comportamental. E o Walden Two, por exemplo, ele mostra uma sociedade com as aplicações dos conceitos skinnerianos. Né? Então, assim, que é um aspecto super interessante para a gente poder pensar do ponto de vista de visão de mundo. Mas eu falo que discutir educação discutir gostoso, valores. É gostoso. É discutir modelo de sociedade. É uma discussão complexa. A gente, no nosso off aqui, a gente tinha falado até de um livro também que fala a respeito de uma sociedade mais interessante, que é o Revolta de Atlas. Quem é John Galt? Esse John Galt aí é uma referência que esse livro faz para uma perspectiva de um meio social que ele busca ter. Mas não vamos dar spoiler. Revolta de Atlas. É um livro. É super complexo. Hannah Arendt. Zica da balada. Mas, cara, obrigado por ter vindo. Imagina, foi um prazer. Passa aí os suas... Peraí, antes dele passar, a gente tem uma história junto, que eu preciso Vocês contar isso. Conta. Preciso contar. Você sabe que a Expanse, né, a minha startup, só existe por causa do Alex, cara? Olha só. Não, isso aí eu preciso Nem eu falar sabia isso. dessa história. Dá detalhe. Não, essa eu vou... só conheço ele por causa de você, então. Olha só. Não, isso pode ser isso mesmo. Cara, que a gente tava num processo seletivo do Supera em 2017, tava com a minha galera da primeira formação da Expanse, quando a gente tava saindo da faculdade e tentando montar. E a gente tava num processo que a gente passava por um período de treinamento, de jornada, até a gente conseguir apresentar a ideia e passar sobre o crivo da banca, né? Da proposição da ideia, né? Da nossa proposta, se era interessante de verdade para o Supera adotar e a gente incubar. E eu tava com uma dificuldade muito grande para fazer entrevistas e validar nossa ideia. Cara, foi um workshop que você fez solto lá, que eu acho que era aberto pra galera, que a gente entrou e foi ver sobre mapa de empatia. Né? Putz, verdade. Cara, e isso transformou o jeito que eu fazia entrevistas, como eu entendia de verdade as pessoas nessa conversa que eu tinha com elas. Cara, foi 100% o que você me falou. Cara, eu vi isso num dia, no outro dia, eu mudei tudo. Eu sentei de madrugada e falei, caramba, cara, como que eu não pensei desse jeito? Educação. Nada, comunidade de aprendizado. Espera nos proporcionou, eu conheci muito, o Fernando conheci lá, Caverna conheci lá. Mas essa é uma coisa legal que ele está contando, né? Eu dei várias oficinas, algumas situações assim. Eu fico feliz quando eu recebo esse tipo de feedback, mas eu sempre falo que educação é igual dançar. Você depende muito do parceiro. É uma coisa que se faz conjunto. Então, não é um mérito meu, é um processo construído na nossa relação. Então, de alguma forma, ele viu no que eu estava falando algo que deu sentido, bateu o momento certo ali e a coisa funcionou.
E também, Caverna, a gente já teve, depois a gente se encontrou em outros contextos, trocamos muita ideia. Eu brinco, né? Eu estava comentando um pouquinho aqui no off, que hoje eu lembro muito dele, porque quando eu comecei a falar que eu ia construir, ele anteviu todas as dores de cabeça que eu tô tendo hoje, né? Foi quase premonitório a nossa conversa, porque ele falou, ó, e vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Hoje eu falo, puto, o cara tinha razão, velho. Aquela barba é profética. A gente tem uma habilidade em arquitetura preditiva, né? Do caos, né, cara? Aí eu fico pensando, falei, puto, como poderia ter sido diferente? Mas tudo bem. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que a gente vai construindo essas relações que vão levando a gente para um outro patamar. Né? Hoje a gente está tendo uma conversa como essa aqui, e aí só para a gente fechar, só acontece porque a gente foi construindo uma relação de mútuo aprendizado. Isso é verdade. Entendeu? Cara, eu tenho que agradecer ao vivo. Obrigado. Não falar mais nada. Cara. Agora, deixa suas redes sociais, fale um pouquinho do seu trabalho, como que a galera te encontra. A galera me encontra aí no Alex Bertoldi Oficial, que é um Instagram que a gente tem. Eu tô lá no LinkedIn também. A galera da Avocado faz um trabalho muito legal dos materiais que são divulgados lá, meus. Você pode me encontrar pelas redes sociais, pode me encontrar aí também num outro Instagram que eu tenho, que é o pessoal, que é a S Bertoldi também. Né? E tem a minha consultoria, que é a Bertoldi Nagal, né? Onde a gente tem também alguns trabalhos relacionados a desenvolvimento, a área de avaliação de desempenho, remuneração e RH. Então é por essas pegadas aí. É redes sociais, é LinkedIn e é lá pela empresa, pela Bertoldi Nagal. Obrigado pela sua participação. Galera, até a próxima. Tchau.